Boa noite, pessoal. Com orgulho estamos inaugurando o quadro Entrevista com Filó Marçal. É isso mesmo, eu sou Filó Marçal, conceicionense, fundadora, redatora, editora-chefe do Jornal Por Dentro. E estamos com a supervisão do nosso querido Fábio, fazendo esse canal no YouTube. Espero que vocês gostem. E hoje é muito prazer que eu inauguro esse canal, ou melhor, esse quadro, conversando com duas pessoas entendedoras de filmes. O Davidson e o Fábio. E aí a gente vai falar um pouquinho de Davidson e depois do Fábio, e a gente começa a nossa entrevista. Davidson Gonçalves dos Santos é carioca, natural de Rio de Janeiro, formado em letras, cosplay do Máquina de Combate, do Justiceiro e do Blade. Ele realizou várias ações sociais e voluntárias, fez parcerias com grupos cosplayers. E para enfrentar a pandemia, né, gente, como todo mundo, sempre a gente tentando reinventar, ele criou o canal Os Caras Geek. E aí promoveu vários bate-papos, nerd, geek, incentivando os cosplays também, né, na região, divulgando o trabalho de cada um, interagindo com cosplays de outros estados. Ele também apresentou o programa Fala Meu Jovem na TV Web Conexão Paraná. Participação também em emissoras locais, eventos geeks. E agora o Fábio Henrique, quem não conhece o Fábio, né, Fábio? O Fábio mora aqui em Conceição, já é conceicionense de natureza, embora tenha nascido em Diamantina, né, Fábio? Desde 2006 ele reside aqui em Conceição do Mato Dentro. E o Fábio, ele é formado em gestão da tecnologia da informação, é fotógrafo, cineasta e atua desde 2004 na área. Criou o canal FH Filmagens para divulgar os trabalhos, mas durante a pandemia ele também, né, teve de fazer alguma coisa, e aí ele reformulou dicas e técnicas de fotografia e filmagem. Criou o canal Super Dicas de Entretenimento, e onde ele fala sobre filmes, séries, música, livros, enfim, tudo sobre entretenimento, que a gente gosta muito, né, Fábio e Davidson? E aí a gente começa a conversar um pouco sobre os dois filmes, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Vamos lá. Eu queria que vocês ficassem bem à vontade, um pode responder, o outro também, ou então, se vocês preferirem, que responda a uma ou outra pergunta. E é isso, vamos lá. A primeira dúvida que todos têm é qual a sequência correta para assistir aos filmes? Bom, particularmente, eu não vi uma necessidade de ter uma sequência correta, né? Até porque não se trata de uma sequência, né? O filme, assim como alguns seriados que mostram visões diferentes, né, de um acontecimento simultâneo, a experiência, para mim, ela não teve assim nenhuma influência, né? Porém, alguns sites, verificando, né, assim, sobre opiniões, né, em relação ao filme, sugerem que primeiro seja assistido o filme O Menino que Matou Meus Pais e depois A Menina que Matou os Pais, né? Então, eles dão essa sugestão. Para mim, eu não vi diferença nenhuma, tá? Particularmente, eu comecei assistindo o contrário. E, como já sabemos, o desfecho de toda essa história, a experiência para mim foi a mesma. E para você, Fábio? Isso aí. Como o Davidson falou, os dois filmes, eles não são uma sequência, são duas versões do mesmo fato. Então, esses sites, né, inclusive até a própria Carla Dias mesmo no Instagram dela, colocaram essa sequência, né, que seria a correta. Eu acompanhei, né, essa sequência indicada por eles, e assim, se tivesse assistido como o Davidson assistiu, também não teria influência nenhuma, não me atrapalharia na minha experiência, não. São dois filmes baseados em um dos crimes mais chocantes do Brasil. O que faz com que eles sejam tão procurados, a ponto de manterem top 10 dentro da Amazon Prime Video desde o lançamento até hoje? Olha,
Eu acho que teve um pouco de curiosidade, né? Porque o filme ele tem em si um pouco de documentário, né? Então a gente, de um modo geral, acho que, né, como foi falado, repercutiu tanto naquela época que eu acho que as pessoas gostariam de entender um pouco mais a visão do diretor, né? Não foi baseado nos depoimentos, foi baseado na, na peça processual, né? No inquérito processual. E também um outro fator é a gente pensar que, como esse crime aconteceu há tanto tempo, né, são praticamente, se não me engano, 20 anos, né, que ocorreu tudo isso. Então, tem toda agora também, né, toda uma juventude, né, que realmente não acompanhou, né, não tiveram assim, aquele conhecimento, não se chocaram tanto como foi para nós, que somos mais velhos, né, que pudemos assim acompanhar toda a reportagem. Então, acho que teve muito da curiosidade. Eu vou discordar do pensamento, né, que algumas pessoas falam que está exaltando a criminalidade, né, está fazendo louvor a bandidos, né, a criminosos, a condenados, porque, se a gente analisar, existem muitos filmes também, inclusive da linha de terror, né, que assim relatam massacres, que são filmes americanos, né, e que também acabam fazendo o mesmo até mais sucesso aqui no Brasil. Então a gente também tem que considerar que ele foi lançado diretamente no streaming, né, então é uma outra mídia, ele não foi levado ao cinema, né, e a facilidade, a disponibilidade, né, de assistir através do serviço de streaming, né, da Prime Video, da Amazon Prime, né? Então eu acredito que tudo isso foi assim fator, mas na minha opinião, eu acho que o fator curiosidade, né, para querer entender um pouco mais, depois de tanto tempo, qual é a visão, o que foi realmente dito, apesar da gente saber da condenação. Isso aí. Concordo com o Davidson também, né? A curiosidade é algo que chamou muita atenção e também a divulgação que a Amazon fez também foi uma divulgação muito inteligente, né? Utilizou a Carla Dias lá no Big Brother, ela já falou bastante do filme lá dentro, e como é um programa de maior audiência da televisão aberta, né, no Brasil, então, assim, já criou aquela expectativa. E próximo ao lançamento, fez a Amazon fez um marketing incrível também, e foi, assim, aquela explosão. E isso que o Davidson falou também é uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui. Este filme ele não traz esse enaltecimento do crime, é o contrário. Ele narra certinho o que uma versão falou e o que outra versão falou. Não foge de nenhum dos dois lados, né? O depoimento que eles prestaram lá no tribunal... Isso, os depoimentos. Isso, o depoimento é que foi a peça para um filme, depoimento da Suzana, e o depoimento do Daniel foi do outro filme. Então, não tem... o que tiver ali de ficção foi tirado da fala deles, não dos diretores e produtores. Ok. E por falar de Carla Dias, a atuação dela tem sido muito elogiada, né, pela crítica, né? Como vocês avaliam a interpretação dela nos dois filmes? Olha, é basicamente assim, né? A gente vê num filme ela no papel de vilã e no outro até, poderia dizer que de vítima, né? Então, realmente, teve ali... sente a diferença mesmo na interpretação. Eu não sou nenhum crítico, assim, nenhum grande entendido, né, nessa parte de interpretação, mas a gente verifica como que muda a linguagem, já muda o gestual também, né? Porque... E o interessante dessa mudança, né, vamos dizer, de culpada e depois para vítima, né, essa mudança ficou bem coerente até mesmo com vários depoimentos, né, que nós vimos da Suzana, né, em entrevista na época para algumas emissoras, né, a qual, né, usou assim de alguns jogos de palavras, algumas
orientações também que ela recebeu, né, para tentar amenizar, até para infantizar um pouco, né, assim, ser tão culpada, né? Então isso daí também ficou colocado no filme. Então a gente verifica assim, o filme ele não é tendencioso, ele é um filme que ele está relatando uma coisa que nós sabemos que aconteceu, né? Um crime que chocou, né? Como foi colocado aqui pela Filó, e que assim foi levado agora aos cinemas, né? Ou melhor, ao cinema não, foi levado agora para vídeo. Aliás, né, vale também dizer que ele estava previsto para ter sido lançado, mas em virtude da pandemia, né, ele acabou não sendo lançado, teve mais de um ano de atraso, o que também talvez explique o sucesso, né, porque demorou muito tempo para ele ir para o cinema, e assim, o resultado está aí, realmente está sendo elogiado. Então, a gente não pode se basear muito em rede social, né? Porque o pessoal, né, tem os haters também, né? Tudo bem, cada um tem a sua opinião, mas algumas críticas assim que realmente às vezes não agregam muito valor à obra em si, né? Embora não considerem como uma obra, então, né? Não dá para a gente às vezes avaliar a interpretação com base, né, em comentários assim que desprestigiam, né? Tá ali, é um filme, é um fato real, nós sabemos disso, e isso nos faz a gente, né, assim, vamos verificar ali a atriz. Eu, particularmente, encontrei até uma certa semelhança física, né, da atriz para a acusada, não, para a condenada, né, com a Susana von Richthofen. Então, isso também foi bem interessante. A atuação de Carla Dias ali foi sensacional. Eu achei que ela brilhou, né? E assim, eu particularmente há muito tempo não via ela atuando, né? A última vez que eu a vi nas telas foi no filme dos Trapalhões, né? Então ela, assim, voltou para mim depois de muitos anos e voltou brilhando bastante. Lógico que para fazer um filme desse ela precisa ter um laboratório. E aí também entra, né, essa questão que o David falou dos haters, né? Que choveu de comentário aí falando que ela se recusou a encontrar com a Suzane no presídio para fazer o laboratório. E ela própria, né, desmentiu isso aí porque não houve em momento algum, nem por parte dela, nem por parte dos diretores, essa intenção de colocá-la junto com a Suzane para fazer esse laboratório. Então, não teve nada disso, né? E o laboratório que ela fez foi baseada no que ela viu, né? Nos depoimentos e tudo, nas reportagens, e ela conseguiu, assim, fazer uma atuação brilhante, no meu ponto de vista, foi brilhante, a tal ponto que ela chegou a relatar um pouco do Heath Ledger, disse também, né, os amigos dele disseram, sim, quando ele interpretou o Coringa, que ele envolveu tanto no personagem que chegou até quase a surtar, né? Ele, no caso, ele entrou em depressão, infelizmente, né, pós-fim a vida dele. E a Carla Dias relatou a mesma coisa, que foi tão chocante viver esse papel que ela teve um momento que precisou de falar, opa, peraí, não tá legal esse negócio. E, assim, e isso tudo contribuiu para que a interpretação dela fosse tão real e tão bacana como foi. Grande artista, né? Sempre surpreendendo a gente. E assim, com relação ao enredo, o que foi alterado, acrescentado ou substituído do crime real? Olha, eu não tenho assim muita né, informação, né, assim do crime, né, mais o que foi relatado mesmo na época, né, e o que a gente lê, né, que estão aí nos arquivos da internet, né, mas o que foi colocado foi aquele bastidor, né, vamos dizer, a convivência, né, dela com a família, sob duas visões, né, já a gente vê até no começo, né,
quando ela está na casa do namorado e ele fala, sua casa é maior regime militar, só tem censura, né? Então a gente vê ali, vamos dizer, o que seria a visão, da maneira que ele estava interpretando, né, de acordo com o que ela estava falando. Então, esses bastidores, assim, né, da vida deles, né, conforme foi colocado, a relação com o irmão, a relação dos irmãos, a relação de família, isso aí é que foi acrescentado, né, porque o restante, mas tudo isso vai direcionando, né, para o crime, né, propriamente dito, que é o que a gente conhece, né? Então, eu acho que isso daí serviu para não só compor o filme, mas para ajudar a, entre aspas, né, vamos dizer, justificar o que aconteceu. Foi bem interessante ver, vamos dizer, esses bastidores, né, essa vivência ali, né, que realmente acaba me chocando de pensar assim, uma pessoa tão comum, né, de uma família bem financeiramente, né, de uma família, podemos dizer assim, de uma família classe alta, né, o envolvimento com o rapaz de uma classe, né, vamos dizer, financeiramente inferior, né? Então, esses bastidores ali, esses conflitos, até culminar no crime, né? Então, acho que isso é que teve de alteração. Nos apresentou uma Suzana, nos apresentou uma família, as famílias, né? Tanto a família Ristoff como a família também dos irmãos Cravinhos, que a gente não conhecia, né? Que não nos havia sido relatado durante todas as reportagens, né? Toda a investigação. Então, isso foi assim, eu acredito que isso tenha sido o acréscimo e que nos leva realmente a analisar, a questionar, apesar de saber, né, toda a condenação. Fábio? Isso, o Davidson já falou tudo, né? Mas uma coisa que eu senti muita falta ali foi da terceira versão, né? Para fechar com chave de ouro, que seria a versão da polícia, né? Por que isso? Porque a polícia começou a investigar e viu que desde o dia do crime que tinha alguma coisa que estava errada, né? E nenhum dos dois filmes, como é baseado nos depoimentos, então nenhum dos dois vai relatar esse momento, é só até a noite do crime. Então, a gente não tem ali como que foi descoberto que ela estava envolvida, como que foi aquele jogo de inteligência da polícia para jogá-los em contradição o tempo todo, a questão da tentativa de suicídio do Christian, né, que houve na delegacia também, antes de confessar. Então, isso tudo aí seria uma trama bem interessante, né? E seria algo assim, que seria também imparcial, né? Da mesma forma como foi cada versão, baseada em cada depoimento, essa versão da polícia, que é esclarecedora, né? Para mim, faltou para complementar o desfecho da história. Tá. Ô, Fábio, assim, quando fala de versão, a gente sabe que as duas versões mostram duas personalidades diferentes, né? Tanto de Suzana quanto do Daniel. Então, na opinião de vocês, quem está falando a verdade? Bom, na minha opinião, vamos dizer, ali traz a verdade de cada um, com base em tudo que eles viveram, com tudo que cada um assistiu, é a verdade de cada um. Né, foi a interpretação que cada um deu assim deu dos fatos, né, de tudo que ocorreu. Então, como eu falei, ali cada um está relatando a sua verdade, apesar da gente, né, depois conforme o Fábio falou, né, de toda a investigação policial, entender que essa verdade a qual eles estão tentando colocar ali é uma verdade, assim, criada, né, para justificar esse crime, né? Então, não dá para a gente dizer que uma é verdadeira e a outra é falsa, né? Tá ali, de que maneira cada um está sendo visto, né? Então, a história, os fatos são os mesmos, mas a forma que cada um está contando
né, está com base na verdade ali de cada um, né? Como o Davidson falou, né, não tem como a gente falar assim, especificar, não, quem está falando a verdade. E, assim, são duas versões baseadas em dois depoimentos de um crime que ocorreu, cada um dando a sua versão para sair fora. Então, vou deixar de lado esse fato real e vou me ater aos personagens. Quanto aos personagens de cada história, cada filme relatado, eu acho que a gente tem ali quem mente menos, né? Porque cada um ali jogou um monte de bomba ali, foi jogando um monte de situação ali, e depois um foi contradizendo o outro, né? Se você assistir de novo, né, os filmes, você vai ver que é sempre fala uma coisa e desmente aqui, depois desmente ali. Então, assim, eu acho que quanto aos personagens, acho que quem mentiu menos. E não tem como a gente apontar ali, porque, assim, eles distorcem muito o fato que o outro falou, né? Uhum. Então, a gente tem uma personagem ali da Suzane que, ela é doce, ela é meiga, ela é toda carinhosa, e já no outro, ela é louca, ela é distorcida, ela briga, ela quer de qualquer forma ir lá no motel, porque o pai dela tá lá, ela tá vendo o pai dela, ninguém sabe se realmente é. Então, e nem fica depois, né, nos fatos verdadeiros, né, não ficou provado nada disso, né? Até acredita-se que não passa de mais uma balela inventada para justificar o crime. Então, assim, Okay. é muito complicado a gente falar assim, quem fala. Mas dentro desse contexto, olha só, uma das versões tenta colocar o casal assassinado como causadores de toda a situação, como agressões físicas, né, verbais, possível estupro de Suzane pelo próprio pai, né, e muito consumo de álcool por parte do casal. Vocês concordam com essa visão que foi passada? Bom, eu não concordo de forma alguma, né? Até porque foi uma justificativa ali para que eles fossem os vilões da história para que o crime acontecesse. Então, é muito comum isso aí quando a gente vê uma situação de crime, principalmente nessas condições, né, que o criminoso coloca a vítima como sendo a culpada do crime que ocorreu. Então, eu acho que essa versão é mais uma situação desse tipo, que eles colocaram a culpa no casal, até porque eles não têm como se defender, né, foram assassinados, para justificar ali por que eles fizeram aquilo tudo. Como o Fábio falou, né, e como já foi mostrado também, né, na toda a linha de investigação, né, as reportagens que já foram passadas, pode ser também, né, vamos dizer assim, como é baseado no depoimento, né, uma estratégia para, tipo assim, explicar, querer justificar o crime, né, como que é uma tática, podemos dizer assim, até comum, né, o querer explicar com base em tais motivações, ou melhor, certos abusos que a pessoa sofria, tentar justificar o ato, né, o crime que foi cometido, né? Mas realmente fica aí, né, vamos dizer assim, ali, né, toda a investigação está aí para poder comprovar, né, conforme constou nos autos, o que realmente aconteceu, né? Agora, se havia tudo isso, todos esses exageros nas famílias, realmente acho que a gente não vai saber, né? A frieza de Suzane, inclusive, né, a gente sabe que durante seu depoimento foi algo que marcou muito esse crime. As duas versões retratam bem essa personalidade dela? Olha, uma versão trata ela um pouco mais, vamos dizer, vitimizada, né? Como já havia sido falado, né? Um pouco mais sensível, uma pessoa que sofria, né, com a família, e a outra vamos dizer, aquilo que na verdade é o que nós acabamos vendo, né? Assim,
no decorrer das investigações, né, conforme foi falado, várias reportagens trataram isso na época, né, especialistas, psicólogos deram psiquiatras também deram opiniões, manifestaram as opiniões em várias reportagens, falando realmente se tratar de uma pessoa com uma certa frieza, né? Alguns usam até, inclusive, o termo de psicopata, né? Que acaba, né, criando uma realidade. Então, esse lado um pouquinho mais, vamos dizer, suave, um pouco mais vitimizado, pode ser, sim, a visão mesmo, se tratando dessa, vamos dizer, esse lado um pouco, né, psicopático, né, que colocar, não, eu era assim, então acabei chegando a esse extremo devido a tudo que eu sofri. Mas isso daí já é aquilo que eu falei, né? Eu comento isso com base nas reportagens, nas matérias que trataram do assunto, né? Na ocasião, e depois, né, algumas outras reportagens aí que passaram falando sobre isso. Mas fica aí realmente para os especialistas. Mas se tratando do filme, né, como ele foi baseado no inquérito policial, pode ser realmente isso. É uma estratégia, né, para querer, vamos dizer, amenizar um pouco a culpa, né, do ato que foi cometido. Eu já tenho uma outra visão, né? Eu não acredito que nenhuma das duas versões representam bem a personalidade dela. Por quê? Na versão dela, ela se coloca, como o Davis falou, se coloca como vítima, né? Então ela vai tirar tudo aquilo que ela fez de errado e vai colocar só a imagem boa dela. Na outra versão, o Daniel já aponta ela como uma espécie de demônio mesmo, né? Ele coloca ela como sendo a pior pessoa do mundo lá, e muito louca que ele tem todo. Então, assim, para livrar o lado dele do irmão. Então, assim, eu não acredito em nenhuma dessas duas versões. Eu acho que está no meio termo, né? Até porque se ela fosse realmente uma boa pessoa, ela não teria entrado nessa onda de matar os próprios pais, né? Sendo ela que planejou ou não, mas participou. Então, por isso que eu não acredito em nenhuma das duas, mas tá ali no meio, tem um pouquinho de cada ali, né? Para, como o Davidson falou, né? A parte da vítima, ela fantasiando a situação toda, né? E a parte aquela parte agressiva que foi apresentada na outra versão, jamais ali exagerada, mas eu acredito que tem algo naquele sentido, sim. Agora, uma pergunta para você, Davidson. Até que ponto você acredita que as drogas influenciaram no crime? Cortou, não consegui. Até que ponto influenciou o quê, Fábio? As drogas influenciaram no crime. Bom, dando a minha visão assim, como telespectador, né, tanto da obra como também do fato, né, do que ocorreu, a gente sabe, né, que tem sim, né, sendo lícitas ou ilícitas, acabam influenciando, né, mas, olha, eu diria que acentuou uma coisa que já estava dentro da pessoa, né? Então, teve certa influência, sim. Agora, para você, Fábio, outra coisa que foi apontada como motivadora do crime foi quanto ao relacionamento extraconjugal do casal, né, Richthofen. Até que ponto essa acusação foi realidade? E onde iniciou a ficção? Bom, aí é que tá aquela questão que eu falei um pouquinho antes, né? Nas investigações policiais, né, do fato real, não ficou nada provado, nem que houve, nem que não houve, né? O que temos ali são a versão que o Daniel colocou no depoimento dele, de que a Suzane teria relatado isso e presenciou naquele dia do motel lá, ela louca entrando lá, porque o pai dela estava lá dentro, e acaba que não prova se é ou se não é, né? Ele afirma que, assim, deixa claro que ela afirmou que existia, porém não existe. Inclusive, aquela questão que ela teria dito, né, questão do estupro também, na versão dela ela não fala nada disso,
né? Só a versão do Daniel que ele relata isso, que ela teria falado também. Então a gente não sabe, né? Até que ponto, não tem como mostrar, apontar onde é verdade e onde é ficção por conta disso. Porque o Daniel fala uma coisa que ela teria dito e ela mesmo não fala nada, e o mais importante é que não ficou nada comprovado. Uhum. Agora, para você, Davidson, o dia da morte foi bem diferente em cada versão, né? Qual delas chocou mais você? Olha, a de que realmente ela foi acusada, né? Vamos dizer, ela como vilã, né? Por causa da frieza, né? O fato em si, né? Diferente da forma, não tem como amenizar o fato, né? Então ali, vamos dizer, tem um pouco, não sei se vou estar errado de dizer isso, um pouco também da visão ali do diretor, né? Que para poder tornar, né? Levar assim para o filme os relatos, né, os depoimentos, vamos dizer assim, mas indiferente, né, da forma ali que coloca, a gente, né, porque foi um fato notório, né, ficou nacionalmente, talvez até mundialmente conhecido, já choca por si só, né? Na época, para quem lembra, não sei, chegou a mostrar, né, eram outras, vamos dizer assim, eram outros controles de imagem, né? Então chegou a ser mostrado ali, né, os corpos, a cena da reconstituição do crime também. Então a gente vê a violência do ato nos dois, né? Até se pensar mesmo pelo que foi mostrado na época na mídia, né? Através das investigações, choca, né? Choca até por se tratar de um assassinato com conivência barra mandante, ou, né, uma certa conivência, uma conivência mesmo por parte da filha, né? Então, o assassinato, né, dos pais, né, agora teve participação das filhas, já é uma coisa chocante, né? O que envolve família, né, de um modo geral, já choca bastante. Então, a gente vê ali por influências, por revolta, né, por qualquer coisa, mas a destruição de famílias, né? Então isso realmente é muito chocante. Então as duas formas, da maneira que elas foram relatadas, é chocante. Eu vejo assim, sabe, choca de qualquer forma por a gente ter esse conhecimento do crime. Então, para mim, as duas formas, não importa como elas foram contadas, elas são chocantes. Nas duas versões sobre a execução do crime, há a participação da própria filha do casal. Enquanto você, Fábio, acredita em relação aos filmes, qual foi a real participação no planejamento e no crime propriamente dito? Bom, é uma pergunta bem capciosa essa, porque é algo assim que não tem como a gente mencionar, né? Até em se tratando de duas versões, né? Mas vamos até os personagens, né? Eu acredito, como eu falei no início, né? Um pouquinho antes, acredito um pouco que é um meio a meio ali. Né? Acredito sim que ela ajudou a organizar o crime, sim. Acredito sim que ela deu as ideias e que eles planejaram juntos, não separados, né? Como cada versão apontou. Uma versão falou que era uma, outra versão falou que era outra. Eu acredito que já foram os dois juntos planejando isso, né? E como o Davis acabou de falar, né, não deixa o crime menos chocante sendo uma versão ou outra, né? A participação dela sendo menor ou maior. Tá certo. E agora a opinião de vocês dois. A gente já está quase chegando ao fim, né, da nossa entrevista, infelizmente, mas vão ter outras, com certeza. Qual a avaliação de vocês dois sobre os filmes? Assim, eu não tenho, né, eu diria assim, que eu não tenho uma qualificação para falar muito da parte técnica, né, dos atores, iluminação, direção, né? Essa avaliação a gente deixa para
para quem realmente, né, entende, para quem os críticos, né? Mas a minha visão como fã dessa sétima arte, né, eu vou falar assim, de uma forma geral, é interessante, muito interessante, essa retomada do cinema brasileiro, não apenas relatando os seus heróis, como também, vamos dizer, os seus vilões, o que é uma coisa muito comum, né, no cinema americano. Aqui no Brasil, nós podemos dizer assim, sem que endeusar, né, vamos dizer, está endeusando os criminosos, não. Nós já tivemos um filme, acredito, da década de 70, 80, e que também trazia também uma abordagem, vamos dizer assim, de uma figura carioca, né, lá do Rio de Janeiro, que, assim, interpretada pelo José Wilker, né, que foi o Homem da Capa Preta. E também já tivemos outros filmes também relatando, né, assim, um pouco mais sobre essa, vamos dizer, os nossos vilões, né, alguns criminosos, podemos dizer de uma forma ou de outra. Então, assim, é válido, sim, para o cinema. Eu, particularmente, eu entendo a experiência que eles quiseram passar, né, assim, transformando dividindo o roteiro, poderia dizer assim, né, entendo 2 filmes. Exploraram, né, aí procuraram explorar demais, para ir criando no telespectador uma empatia com os 2 lados. Talvez essa tenha sido a proposta. Eu, particularmente, eu acredito que talvez um único filme ele seria o suficiente, porque eu não sei se esse mesmo sucesso no streaming seria o mesmo no cinema, por se tratar de 2 filmes, né, que poderiam, de repente, ter sido levados somente um filme para o cinema, né, ou vamos dizer, um filme que englobasse as 2 versões. Se ele teria esse mesmo sucesso nos cinemas, né, em relação ao que ele teve no serviço de streaming, né, ou seja, por estar disponível ali, né, então a pessoa pôde ter essas 2 experiências. Então, assim, isso mostra também uma mudança até nos hábitos dos cinéfilos, né, em virtude da pandemia. Foi beneficiar, assim, isso significou um benefício para a obra, para os filmes? Sim, eu diria que sim, porque eu, particularmente, dificilmente, eu vou dizer, eu, Davidson, tá? Como telespectador, dificilmente eu iria ir aos cinemas, se ele fosse exibido no cinema, né, para ver as 2 versões, porque não se trata de uma sequência, né, se trata de 2 visões diferentes. Então, dificilmente eu iria ir ao cinema para poder assistir os 2. Então, eu perderia um pouco dessa experiência. Então, se ele tivesse sido levado ao cinema, seria interessante que fosse um filme único. Mas ao streaming, realmente, né, ao serviço de streaming, foi interessante, sim, essa experiência, porque pôde trabalhar mais, né, assim, a nossa empatia com um dos 2 lados, né. Foi uma proposta interessante. Eu vi, assim, foi alvo de críticas, né, também, não só de haters, né, mas também de críticos que desaprovaram, não avaliaram bem, mas é o nosso cinema, é a nossa forma de fazer cinema, né? A gente está começando, não tem como a gente querer comparar, né, com as potências globais, né, as potências mundiais aí do cinema, a gente sabe, né, que são os grandes estúdios norte-americanos. Então, o nosso cinema ele tem um jeito diferente, assim, de tratar, né? Então tem muito daquela coisa meio televisiva, e para mim foi uma proposta bem nova, sabe? Não apenas tratou ali de relatar um crime, né, que aconteceu, mostrar um pouco da vida não vou nem dizer acusados, né, dos condenados, né, mas essa experiência de mostrar essas 2 visões, que é uma coisa meio televisiva, né, uma coisa meio de seriado. Então, achei que foi bem interessante, a experiência foi válida, indiferente de quem gosta ou não gosta do caso, mas está aí. Ofereceu, inclusive, né, para as novas gerações, essa oportunidade de conhecer esse crime,
e entender por que ele chocou tanto a sociedade. Até porque a gente tem que pensar, né, a época em que ele aconteceu. E na velocidade que tudo acontece hoje em dia, nós podemos dizer, na época em que ele aconteceu. Então, realmente, causou todo esse impacto. E, com certeza, também, se ocorresse hoje, apesar de toda essa tecnologia, de toda essa informação imediata que a gente tem, chocaria também do mesmo jeito. Então, é uma experiência válida. Parabéns aí para os nossos diretores, para os nossos produtores, né, que estão aí trazendo novos filmes, né, trazendo assim uma visão, apresentando um novo cinema brasileiro. Então, vale a pena assistir para cada um poder tirar as suas conclusões. Fábio? É isso aí, Davidson falou tudo aí. E eu vou, assim, mais uma vez, enaltecer aí o cinema brasileiro, né? Porque a gente vê que é um enredo rico, né? Pegou ali algo assim que nunca foi imaginado, né, no cinema. Pegar um depoimento pegar aquele depoimento e cravar ali uma versão de um filme, né? Okay. Então, assim, foi algo diferente e algo que foi muito interessante, né? E, assim, foi muito bem feito, muito bem produzido, de forma tal que o público está se identificando, que a gente pega lá, desde quando ele foi lançado no catálogo da Amazon, ele está no top 10 até hoje. Hoje, dia 29 de outubro de 2021, ele ainda continua no top 10, ou seja, continua sendo assistido e reassistido. Significa que o público gostou dos filmes, se identificou. Ô, né? Fábio, pegando gancho na sua fala aí, já finalizando nossa conversa, o que você acha que o público, né, que ainda não assistiu aos filmes, pode esperar dessa produção? Ótima pergunta, porque eu como uma pessoa que assistiu o filme e recomendo, né, o filme, então eu posso dizer que vai ser uma experiência completamente diferente. Não vá com preconceito, esquece os comentários que você leu na internet. Exatamente. Esquece tudo aquilo lá e, assim, vai com a cabeça assim, não, vou ver algo diferente que eu ainda não vi no cinema nem no streaming, porque é uma experiência fantástica. Você vai se sentir realmente uma parte ali do júri. Quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, qual versão é verdadeira, você vai entrar naquele mundo ali, nas duas versões, e você também vai criar o seu próprio julgamento. Então, é muito interessante e eu recomendo demais. A gente vai, com certeza, estaremos juntos outra vez, né, em outras oportunidades, e assistam, né, gente, que realmente vale a pena. Um beijo e até breve. Boa noite. Até breve. Valeu, muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Tchau.